Bom estar aqui na casa do Senhor. Meu coração se alegra de estar aqui nesta noite. Aliás, assim, desde que eu me converti, para mim, assim, é algo... Não tem outra coisa que eu queira fazer num domingo do que estar na casa do Senhor. Como é bom estar aqui. E como o Vanderlei falou aqui, esse tempo de busca pela palavra, pela direção de Deus para estar aqui falando, com muito temor no meu coração, que eu subo aqui no altar para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu falava pela manhã que Deus, Ele me tirou um pouco da zona de conforto. Porque para quem me conhece há muitos anos, para quem me ouve pregar, eu gosto muito de falar sobre fé, sobre confiança em Deus, sobre força em Deus, sobre esperança, sobre os milagres, as maravilhas, o impossível de Deus. Eu amo pregar esta palavra. Mas quando eu buscava de Deus, eu orava e eu lia, eu percebi que Deus estava me tirando desse meio, dessa zona de conforto. E eu lutei contra mim mesmo, porque eu orava, eu lia, e Deus me falava acerca dessa palavra, e eu falava: Senhor, mas não é possível que o Senhor quer que eu fale esta palavra. Mas não teve jeito de escapar, porque aqui, como o Vanderlei fala, eu sou tão somente uma garota de recados. Tão somente estou neste lugar para servir a Deus. E a palavra é dele, ele age, ele faz como ele quer. Por isso eu queria mesmo que você abrisse o seu coração. Não sou eu, não me veja aqui Eloíde pregando, mas veja uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração nessa noite. Amém? E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos de 7 a 16. Êxodo 33, 7 a 16. Amém? Vai aparecer no telão ali. Diz assim: Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas e o observavam pelas costas até que entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, todos ficavam em pé à entrada da sua própria tenda e adoravam ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Moisés disse ao Senhor: O Senhor me ordenou, leve este povo, mas não me diz quem enviará comigo. Também me disse: conheço você pelo nome e você tem me agradado. Se o Senhor me vê com agrado, peço que me revele agora os seus caminhos, para que eu o conheça e continue sendo agradável ao Senhor. Lembre-se que esta nação é o seu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Então Moisés disse: se a sua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. Como eu e o meu povo saberemos se podemos contar com o seu favor, se o Senhor não for conosco? Quem poderá saber que somos o seu povo e que somos diferentes de todos os povos da terra? Amém? Te convido mais uma vez a fechar os teus olhos. Gostaria de estar orando neste momento. Pai, no nome de Jesus,
Senhor, como o salmista diz na tua palavra, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor. Vale mais um dia, Senhor, na tua casa, na tua presença, do que em outra parte 1000. Como é bom, Senhor, poder desfrutar deste tempo, ó Deus, de louvor, de adoração, de presença do Senhor neste lugar, Pai. Senhor, com muito temor no meu coração, Senhor, eu estou aqui, Senhor, para falar, ó Deus, à tua igreja, acerca da tua palavra, Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor mesmo, ó Deus, preparou este momento, e eu creio, ó Deus, que o Senhor irá se derramar. Eu te peço, Pai, encontra aqui corações sedentos, corações quebrantados, que queiram mesmo, ó Deus, ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor venha se manifestar no nosso meio, que o Senhor venha se derramar. Tu tens liberdade neste lugar de fazer aquilo que tu queres, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa se mover no nosso meio, ó Deus, nesta noite. E que possamos ter, ó Deus, uma experiência maravilhosa, ó Deus, com o Senhor, Pai. De estar com o Senhor, de ouvir o Senhor neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu li um livro chamado Caçadores de Deus. Alguém já leu esse livro? Algumas pessoas, poucas pessoas. Indico você que gosta de ler, leia esse livro. Aliás, é uma série de um autor que é Casa Favorita de Deus, Caçadores de Deus, Descobridores de Deus. E este livro impactou muito a minha vida. Lendo ali cada página, cada capítulo deste livro, eu pude perceber ali no autor uma sede, uma necessidade desesperada pela presença de Deus. Uma sede, uma fome de estar, de experimentar Deus perto dele. Ele era pastor, já pregava para igrejas grandes congressos aí, grandes reuniões de avivamento. Mas um certo tempo da vida dele, ele sentiu essa necessidade. Ele já não queria mais estar na igreja, pregar na igreja. O que mais o coração dele ansiava era experimentar a presença de Deus. E ele tinha uma necessidade, ele começou a buscar isso de Deus. E eu vendo, ele é um livro muito lindo, assim, das experiências que ele passou, de ficar a igreja ali reunida horas, buscando a Deus, adorando a Deus, orando ali, falando com Deus, e Deus vir sobre a igreja de uma forma sobrenatural. E aquilo foi enchendo o meu coração. E eu percebi na minha própria vida, eu vi que eu buscava a Deus de uma forma muito superficial. Porque muitas vezes eu buscava a Deus para expor as minhas necessidades a Ele. E pedi a Ele que me ajudasse a resolver as minhas questões, as minhas necessidades. Mas poucas vezes eu buscava a Deus para ter comunhão, para ter intimidade com Ele. Eu percebi que na minha busca, na minha oração, na minha leitura, tinha muito mais a ver com aquilo que eu queria, com a minha vida, do que aquilo que Deus queria. E eu não estava só nisso, porque a maioria de nós cristãos, nós muitas vezes buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode fazer, pelas bênçãos que Ele tem para nós, mas não o buscamos por aquilo que Ele é. Nós queremos o que Ele tem para nos dar, mas será que nós queremos a Deus, a presença de Deus, por aquilo que Ele é? Será que nós queremos permanecer na presença de Deus, simplesmente pelo desejo
de estar com Ele. Outro ponto que me chamou muita atenção neste livro é que Deus, Ele não se importa com o quanto nós conhecemos dEle, mas Deus, Ele se importa com o quanto nós o desejamos, o quanto nós temos sede, fome da sua presença, o quanto nós queremos desfrutar da sua presença. Quantos aqui são pais ou mães? Vamos ver. Bastante gente, né? Glória a Deus. Imagina a tristeza de um pai ou de uma mãe que tem um filho que só aproxima dele quando está precisando de algo, quando quer pedir algo, quando está com alguma dificuldade. Gente, eu tenho filho adolescente em casa. Alguém mais está junto comigo? Eu falo, às vezes, para minha filha, ela não gosta que eu fale dela na pregação, gente, mas não tem jeito. Às vezes eu falo para minha filha, eu falo assim, filha, às vezes parece que você pensa que eu tenho um banco particular, porque toda hora ela fala assim, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero aquilo, mãe, me dá isso, mãe, compra. Só eu que tenho filho assim, gente? Né? Não é? Até criança hoje em dia, né? E essa semana, ontem mesmo, mãe, eu preciso comprar, parece que é urgente, gente, se não comprar vai morrer, né? É uma urgência assim sobrenatural. E ela, não, porque eu preciso. E às vezes não é preciso, ela quer, né? Mas eu preciso. E eu falei, filha, eu já comprei essa semana para você isso, eu já fiz isso, eu já paguei isso. Então, acabou, não tem mais. Esse mês acabou para você. Não, mas compra no cartão. Aí eu falei, olha, o cartão eu também pago. O cartão não é de graça. Então, muitas vezes, é assim, nós somos assim com Deus. A gente vai, a gente pede, e a gente vai lá na presença de Deus, e a gente pede, pede e pede. Mas muitas vezes, esse mesmo filho não tem um tempo para sentar com o pai, com a mãe, de ter um relacionamento, de ter uma conversa, de ter um momento de lazer, ou simplesmente deitar com você ali na cama, no seu braço, para estar perto do pai e da mãe. Aí, por isso que a gente vê hoje em dia muitos pais abandonados, né? Antigamente eram filhos, mas hoje são pais. Quando a fonte se esgota, muitas vezes os filhos esquecem, abandonam os pais, já não procuram mais. Sabe que muitas vezes a gente age exatamente assim com Deus? Nós procuramos Deus para pedir, para expor a nossa necessidade, para expor a nossa dor. Nós procuramos Deus para pedir um milagre, para que Deus intervenha em algo. E Deus faz, porque Ele é Pai. Você não faz para o seu filho? Quanto mais Deus faz para nós. Mas será que Deus só quer isso de nós? Filhos que só pedem? Deus, Ele quer também que nós sejamos filhos que têm prazer de estar na sua presença, de passar tempo, de gastar tempo, de sentar, nem se for para ficar em silêncio do lado dEle. Mas Deus deseja isso. E Deus incomodou demais o meu coração essa semana com essa questão. Vocês querem estar comigo, passar mais tempo na minha presença? Ou só vem a mim por aquilo que eu posso dar, por aquilo que eu posso fazer? Vocês querem a mim? Ou vocês querem a minha bênção? Desde a criação do mundo, o desejo de Deus é ter um relacionamento íntimo com a humanidade. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez o homem, fez a mulher, colocou num jardim. E diz a palavra que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com eles. Que coisa maravilhosa, né? Mas um dia, o homem e a mulher, eles pecaram. Desobedeceram uma ordem de Deus.
E quando eles ouviram a voz de Deus, ouviram Deus chegando, eles se esconderam de Deus. E Deus então sabia que eles tinham pecado? Sim ou não? Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus sabia que o homem tinha errado. Mas mesmo assim, Deus deu o horário, talvez 5, 6 horas da tarde, no findar do dia. Lá vai Deus para o jardim para estar com o homem. Só que Deus não encontra Adão. E Deus então diz: Adão, Adão, cadê você? E Adão responde: eu ouvi a tua voz, eu ouvi os seus passos, e eu então me escondi do Senhor. Vocês conseguem perceber que Deus não é somente uma voz, Deus não é somente um sopro, Deus não é somente um arrepio, que Deus é um Deus que anda, que está presente no meio do seu povo, porque Adão ouviu os seus passos ali, quando ele estava chegando no jardim, que Deus é um Deus real, e Deus quer um relacionamento íntimo com a criação. Mas por causa do pecado, o homem perdeu essa presença de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. E com isso, cada vez mais o homem foi seguindo seus próprios caminhos, foi se perdendo, a maldade foi aumentando no mundo. Mas em toda a Bíblia, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber um Deus que busca o homem para perto. O desejo de Deus é que nós estejamos perto dele. Quando ele viu que a maldade tinha aumentado na terra e a tristeza do coração de Deus, ele decide destruir toda a terra. Mas havia alguém em toda a humanidade que não se curvou, ele continuou firme ali na presença de Deus. Um homem bom, honesto, justo, um homem que andava com Deus. E Deus então salvou Noé e a sua família. Depois Deus escolhe um homem, Abraão, para através de Abraão ali eleger um povo para ele. E Deus então fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mandar, e ali eu vou te abençoar. E Deus fala para ele: e eu estarei com você. Deus fala para Abraão também: anda na minha presença e ser perfeito. Quando parecia que todos os recursos de Deus haviam se esgotados, havia acabado, Deus então pega o que há de mais precioso, o que havia de mais precioso para ele, que era o seu filho Jesus, e manda a este mundo para estar conosco. A profecia diz: eis que a virgem ficará grávida, conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e Deus está entre nós. Esse é o desejo de Deus, de estar entre nós, de estar presente entre nós. Mas será que nós temos este mesmo desejo de estar com Deus, assim como Ele deseja ansiosamente estar conosco? Palavra de hoje: eu desejo a presença de Deus. Quantos aqui nessa noite desejam essa presença? Deus fez coisas maravilhosas, gente, aqui de manhã. Quem esteve aqui de manhã, foi um derramar de Deus muito gostoso. Pena que tem que ir para casa fazer almoço, porque hoje era aquele culto que você queria ficar aqui, adorando a Deus, adorando a Deus. E se você tiver essa sede mesmo de Deus, Deus vai se derramar aqui novamente. Amém? Se nós lermos o livro de Êxodo inteiro, nós vamos
nós podemos ver que este livro não se trata somente de um Deus que livra o seu povo ali da escravidão do Egito. Mas em todo tempo, em todo livro, fala de um Deus que está presente no meio do povo. Quando Deus manda as pragas ali no Egito, quando Ele manda a última praga, que é a morte dos primogênitos, diz a Bíblia que houve morte em toda a casa do povo egípcio. Morreu o primogênito, homem, morreu dos animais. Mas na casa dos filhos de Deus, do povo de Deus, a morte não chegou, porque Deus estava presente. Deus estava presente quando tirou o povo do Egito. E naquela caminhada ali, saindo do Egito, eles encontram o mar à sua frente. A Bíblia fala que Deus abriu o mar e Deus passou ali aquele mar junto com o seu povo. Nessa caminhada ali, rumo à terra prometida, a Bíblia fala que Deus estava presente como uma coluna de fogo, como uma nuvem guiando o seu povo. Deus estava presente, fez a água jorrar da rocha para matar a sede do povo. Deus mandou maná do céu, Deus mandou codornizes do céu, Deus fez coisas maravilhosas, não desamparou o seu povo enquanto eles estiveram ali naquela caminhada até a terra prometida. 40 anos no deserto, e a Bíblia fala que a roupa não se rasgou, os sapatos não se gastaram, eles não passaram fome, eles não passaram sede, porque Deus estava presente com eles, e era tudo que eles precisavam, era a presença de Deus. Mas de tudo isso que o povo experimentou de Deus, eles experimentaram os milagres, a provisão de Deus, mas eles não experimentaram o Deus de milagres. Eles experimentaram ali a provisão, mas não experimentaram o Deus da provisão. Eles experimentaram das bênçãos de Deus, mas não conheceram o Deus abençoador. Eles conheceram o Deus de Moisés, mas eles não tiveram a experiência que Moisés teve. No texto que nós lemos, diz que Moisés montou uma tenda fora do acampamento, e ele colocou o nome dessa tenda, Tenda do Encontro com Deus. E o texto é bem claro: todos podiam ir àquela tenda para falar com Deus e consultar a Deus. Mas o texto também fala que somente Moisés ia à tenda para falar com Deus. E quando Moisés chegava na tenda, ele entrava na tenda, a nuvem vinha sobre aquela tenda e ficava na porta da tenda. Sabe com o que o povo se contentava? Gente, eu assim fico tentando imaginar, mas é difícil. Você vê assim a presença, a glória de Deus naquele lugar, descendo sobre aquele lugar. É difícil, mas devia ser algo maravilhoso. E o povo se contentava em fazer o quê? Saía na porta da sua casa e observava a experiência que Moisés estava tendo, mas eles mesmos não tiveram essa experiência de estar na presença de Deus. Eles até adoravam, gente, que maravilhoso como Deus, mas eles não estiveram com Deus. Eles viram, mas não experimentaram. Somente Moisés teve essa experiência ali. Moisés, ele subiu ao monte e ficou 40 dias na presença de Deus. E ao descer, o povo, por não conhecer a Deus, por não ter um relacionamento íntimo, por não desfrutar da presença, porque a gente só conhece a Deus se nós estivermos na presença dEle, tivermos esse relacionamento íntimo com Ele. E o povo não teve, eles conheciam Deus através de Moisés. E como Moisés começou a se demorar ali no monte,
Eles então pediram para Arão: Arão, faz um Deus para que nós possamos adorar. Eles não conseguiam ver que Deus estava ali. Embora invisível, Ele era real. Eles tinham experimentado grandes coisas, mesmo assim eles não viram que Deus estava ali. E eles falaram: faz um Deus para nós, para que a gente possa adorar. E quando Moisés desce ali do monte, cheio da presença de Deus, da glória de Deus, ele encontra um povo prostrado diante ali de um bezerro de ouro, e ele fica tão furioso, ele pega aquele bezerro ali, e ele então moe aquilo lá, coloca no fogo, destrói aquele Deus que eles fizeram. E Deus então fala para Moisés: Moisés, você vai conduzir o meu povo, eles vão entrar na terra prometida. Eu vou mandar o meu anjo na frente deles. Deus ele não retirou a sua palavra. Deus não retirou a sua promessa. Ele falou: olha, o que eu prometi eu vou cumprir, mas eu não vou estar no meio desse povo rebelde. Então Moisés fala: Senhor, não faz isso. Porque Moisés conhecia Deus, Moisés valorizava a presença de Deus, ele sabia que tudo que tinha acontecido ali através da vida dele era porque Deus era com ele. Deus estava ali o tempo todo com ele, ao lado dele, ele nunca esteve só ali. Por isso que tantas coisas aconteceram. Quando ele falou ali, bateu ali o seu cajado no mar, porque ele sabia que Deus ia abrir. Ele tinha tido experiência com Deus, com a presença de Deus. E ele falou assim: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Porque mais importante daquilo que o Senhor tem para nos dar é a tua presença conosco. E assim como Moisés, nós precisamos desejar essa presença, porque é essencial em nossa vida. Eu orei muito, busquei muito a Deus, e eu pedi para que Deus enchesse esse lugar, com a sua glória, com a sua presença. E muitos irmãos, eu creio que oraram aqui, buscando a presença de Deus, e eu creio que Deus está aqui. Mas isso não significa que eu esteja na presença de Deus. Você consegue entender isso? Deus pode estar aqui, mas eu posso não estar, posso estar em corpo, mas eu não percebo a presença de Deus. Isaías 29:13 diz assim: por isso o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma mecânica. Não importa o quanto nós conhecemos de Deus, sabermos sobre Ele não é suficiente, porque o que importa para Deus é o quanto nós desejamos a sua presença. Amém? Vamos estudar um pouquinho então? Por que nós não desejamos a presença de Deus? Primeira coisa, porque não temos fome dEle. Salmo 42, 1 e 2. Como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? Gente, eu sei que a maioria aqui, se não todo mundo, tem muita coisa para fazer num dia. Se nós tivéssemos algumas horas a mais no nosso dia, seria excelente. Porque às vezes as 24 horas não dá tempo de nós fazermos tudo o que nós temos para fazer. Então a maioria de nós aqui trabalha, estuda, tem família, tem filho, tem casa, tem um monte de coisa para fazer. E sem perceber, essas coisas vão ocupando a nossa vida. E nós não percebemos que estamos deixando de buscar a presença de Deus. Será
que não temos permitido que essas coisas roubem, preencham as nossas vidas, a ponto de não sentirmos falta da presença de Deus? A gente vai se ocupando, vai se ocupando, vai se ocupando, e quando termina o dia, nós percebemos, nossa, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu falar um pouquinho com Deus, deixa eu ler pelo menos um versículo da Bíblia, porque nossa, hoje eu não tive tempo. Gente, eu dou aula ali para as crianças, de 9 a 11 anos, e eu cobro muito deles. Vocês estão lendo a Bíblia em casa, vocês estão orando, vocês estão buscando a Deus. 100% das crianças falam assim para mim: tia, mas não dá tempo. Tia, mas eu tenho muita coisa para fazer. Criança de 9 a 12 anos, gente, eles não têm tempo, tem muita atividade para fazer. E às vezes nós estamos como essas crianças, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. Neste texto que nós lemos sobre a corça, gente, é tão engraçado, porque a gente é tão ignorante às vezes, né? Eu imaginava que corça fosse um pássaro. Então, quando ele via água, ele mergulhava naquela água, dava um voo rasante, né? E não tem nada a ver com um pássaro, é um animal. E diz que esse animal, ele tem muita sede. Então, quando ele fica muito tempo sem beber água, diz que o corpo dele seca, a pele do corpo dele fica muito ressecada e começa a exalar um odor muito forte. E esse é um animal assim relativamente frágil. E esse odor que ele solta atrai os predadores. Por isso que ele anseia tanto por água. E ele tem um olfato muito apurado. Ele consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros. Então, quando ele sente o cheiro da água, ele sai em disparada. Ele corre sem parar até que ele chegue a essa água. Outra coisa, não é qualquer água. É água de fonte, é água de riacho, água pura, cristalina. E ele sai em disparada até que ele encontra essa água. E quando ele encontra essa água, diz que ele mergulha naquela água. E quando ele mergulha naquela água, todo aquele cheiro, todo aquele odor fica para trás, fica ali naquela água. E ele então está livre dos seus predadores. E o salmista fala: sabe, Senhor, sabe quando a corça corre em disparada, porque ele deseja, ele precisa daquela água para se limpar, para se purificar, para se renovar. Sabe essa sede que ele tem dessa água? Essa mesma sede eu tenho de ti, Senhor. Sabe, eu preciso de ti, a minha alma está sedenta, a minha alma tem sede de ti. Eu preciso estar na tua presença. Quando eu vou estar na tua presença novamente? Você entende que para você experimentar a presença de Deus, você precisa ter essa sede, essa fome da presença de Deus, de estar com Deus, de passar tempo com Deus. Mas muitas vezes o que nós fazemos, nós buscamos a Deus só para preencher os poucos espaços vazios que há na nossa vida, quando nós deveríamos buscar a Deus até Ele encher todos os espaços em nós, todos os cantos da nossa vida. Era dessa maneira que a gente tinha que procurar, a gente tinha que ter essa fome. Quem aqui já sentiu fome? Gente, é horrível, é horrível. E quando você está com fome, gente, qualquer coisa é maravilhoso, né? Você come assim com... ai, que delícia, e sacia a sua fome. Gente, é essa fome que eu estou falando, sabe? Porque quando nós sentimos essa fome, nós buscamos, nós ficamos ali na presença de Deus, até sentir o seu toque, até sentir a sua presença sobre a nossa vida. O único que pode saciar a nossa fome, a fome da nossa alma, é Deus, é Jesus, porque Jesus é o pão da vida. A Bíblia fala que aquele que experimentar de mim, nunca mais terá fome. Jesus falou para aquela mulher samaritana:
Se você beber dessa água, voltará a ter sede dessa água que você está oferecendo para mim. Mas eu tenho uma água muito melhor do que essa que você está oferecendo. Eu estou falando de uma água que, se você beber desta água, nunca mais você terá sede, porque essa água vai fluir e vai jorrar rumo à vida eterna. É essa água que Deus tem para nos dar, é essa comida que Deus tem para nos dar, para saciar a nossa alma, saciar o nosso espírito. Nós precisamos ter fome de Deus, nós precisamos ter fome de estar com Ele, de passar tempo com Ele, de estar aos pés dEle e falar: Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não vier neste lugar estar comigo. Eu vou permanecer aqui na tua presença, neste lugar te buscando até que o Senhor venha. Porque eu preciso, é uma necessidade da minha alma, é uma necessidade da minha vida estar com o Senhor, te conhecer, gozar da tua presença, ter uma relação íntima contigo. Então, por que muitas vezes nós não desejamos? O nosso coração não anseia por este Deus tão grande, tão maravilhoso. Segunda coisa, porque não é prioridade para nós. Nós não desejamos porque não é prioridade. Lucas 14, 16 a 22. Jesus respondeu: certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar os convidados: venham, está na hora da festa. Tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpas, um por um. O primeiro disse: acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-los. Peço que me desculpe. Outro disse: acabo de casar-me e por este motivo não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. Então o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem ao seu servo: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, aleijados, cegos e coxos. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas mesmo assim ainda há lugar. Prioridade significa condição ou estado de primeiro. É a primazia do tempo e de ordem. Nós ouvimos essa semana uma pregação muito boa, e o pastor falava sobre o que é prioridade. E ele falava assim: se existe mais de uma prioridade na sua vida, então já deixou de ser prioridade. Por quê? Prioridade significa eleger o que vem em primeiro lugar, o que é mais importante para você. E Deus não quer ser o segundo, Deus não quer ser o terceiro, Deus não quer ser o último na nossa vida. Deus, Ele quer ser o primeiro. Jesus, Ele contou essa parábola, e Ele fala assim: um homem, ele resolveu dar uma festa, dar um banquete, e ele mandou o convite para os seus convidados ali, e chegou o dia da festa. Eu imagino assim, o que ia ser aquela festa, o banquete, porque a Bíblia fala banquete. As mesas deveriam estar lindas, deveria ser assim, trazendo para os nossos dias o melhor buffet, e aquela mesa maravilhosa de doces, de coisas gostosas, tudo preparado com muito amor, com muito carinho. E ele fala então, agora, fala para o seu servo: vai chamar os convidados, já está tudo pronto, já está tudo preparado. E o servo vai, e cada um que o servo ia falando, ele falou: ai, me desculpa, não vai dar. Eu comprei uma terra e eu tenho que ver a terra. Me desculpa. O outro: eu comprei uns animais, uns bois, eu preciso lá experimentar os meus bois. Me desculpa, não vou conseguir ir. O outro falou: olha, eu acabei de casar, então me desculpa, eu não vou poder ir. E o servo volta e fala: olha, Senhor, eu fui lá, chamei os convidados, mas ninguém pode vir hoje.
Ninguém. E aquele homem falou: olha, faz o seguinte, sai pelas ruas, sai pelos becos, sai por aí e traz todo mundo. Traz o aleijado, traz o coxo, traz o necessitado, traz para essa festa. E ele fez. E sabe o que ele falou? Assim: olha, eu fiz isso, Senhor, que o Senhor mandou, mas ainda há lugar na festa. Eu imagino a frustração desse homem. Eu contei aqui de manhã que tinha uma médica, a médica que ia na casa da minha mãe, era médica da minha mãe, e ela contava para mim que a maior frustração dela é a data de aniversário. A Larissa tem um pouquinho desse, porque a Larissa nasceu no dia 25 de dezembro, gente. Difícil, né? Quando é criança, você faz festa, tudo, depois vai crescendo. E presente, então, né? Vira um presente só no ano, porque faz o mesmo dia. E a frustração dessa médica era a data de aniversário dela, porque ela nasceu 2 de janeiro. E ela falou que desde criança, ela nunca tinha uma festa cheia de pessoas, porque as pessoas viajavam no mês de janeiro, os amigos dela. Então sempre, quando fazia aniversário, era um pouquinho de gente. E ela resolveu fazer uma festa, depois de adulto já. Ela falou assim: eu vou fazer uma festa para mim, eu mereço ter uma festa. E como é mês de férias, ela falou: vou fazer o seguinte, para eu não correr o risco, eu vou fazer minha festa na praia. E ela então foi para Ubatuba com uma amiga dela, procurou lá um restaurante chique, bonito, conversou lá com o proprietário, falou: olha, eu quero fazer meu aniversário aqui. Eu queria autorização. E o dono falou assim: quantas pessoas? Ela falou: 50 pessoas. Gente, se eu for fazer uma festa hoje, 50 pessoas, eu não convido nem todo mundo da minha família. Né? A minha família é mais de 50, então para mim é pouco. Mas para ela, 50 pessoas era o máximo. Ela e mais um irmão só. Era o máximo. E ela preparou tudo. E o dono do bar falou, do restaurante, falou assim: olha, faz o seguinte, eu não vou cobrar nada pelo espaço. Vou preparar um lugar lindo aqui para você, fora nessa parte, mostrou para ela, vai estar tudo preparado, não vou te cobrar nada. A única coisa que você vai pagar é o gasto, né? O que consumir aqui, vocês pagam e está tudo certo. E ela ficou feliz, preparou, foi para a praia, chamou os amigos, chamou todo mundo. No dia do aniversário, gente, dela, ela contando, deu até dó dela assim. Ela falou: não apareceu ninguém na festa do meu aniversário. Eu e a minha amiga fomos para a minha festa de aniversário. Eu imagino o que ela ia falar para o dono, né? Porque ele preparou o lugar e só ia cobrar o consumo. Que consumo? 2 pessoas. E ela falou assim: eu nunca mais, falei para mim mesma, eu nunca mais vou fazer festa de aniversário para mim, porque ninguém vai. Você consegue imaginar o coração desse homem de preparar tudo do melhor e os convidados começaram a dar desculpa porque não era importante? Eles tinham outra prioridade ali na vida deles. Aquilo não era importante estar naquela festa. Será que nós não estamos tão ocupados que buscar a Deus deixou de ser prioridade para nós e passou a ser segundo plano? Todos os dias Deus prepara uma linda mesa para nós. Quem aqui já foi em hotel? Gente, a coisa mais gostosa do hotel é o café do hotel, não é? Gente, que delícia você ver aquela mesa linda. Por mais simples que seja, o café de hotel é melhor que o da nossa casa, não é? E você ali desfrutar daquela mesa. Você consegue imaginar que todos os dias Deus, Ele capricha naquela mesa, faz com muita primazia, com muito capricho, com muita excelência, prepara uma mesa, e Ele senta na ponta da mesa, porque a conta é por conta dEle. Não se preocupe, você não vai ter que pagar. E Ele fica ali esperando. Ele te convida: vem filho meu, vem filho meu, vem desfrutar da mesa comigo. Vem desfrutar de um tempo de comunhão comigo, de eu poder falar contigo, você falar comigo, de ter um momento gostoso na minha presença. E as pessoas não vêm, porque estão ocupadas demais para estar com Deus. Não é importante ter um tempo com Deus.
Eu me lembro, há cerca de 30 anos, gente, eu não sou tão velha assim, é porque eu me converti no berço, né? Estou brincando, mas há cerca de 30 anos atrás, eu já era casada, e nós tínhamos um livro em casa, que se chamava, era uma devocional, Preparação Diária de um Cristão. A Dorinha lembra? A gente já é amigo mais de 30 anos, Dorinha, Sandro, Daniel, olha que coisa maravilhosa, mais de 30 anos andamos aí juntos. E a gente pegava aquele livro, gente, e a primeira frase do livro era assim, lembra, Léo? Eu me recuso a sair de casa sem antes ter um tempo com o meu Deus. Eu não dou um passo para fora de casa se antes eu não falar com o meu Deus. E naquele livro era uma devocional. Eram versículos bíblicos. E nós passávamos ali lendo, eu e Vanderlei, não tinha ainda o Renan, muito menos a Larissa, né? Lendo aquele livro. Gente, falar para vocês que nós tínhamos tempo, não tínhamos. Porque nós dois trabalhávamos, nós dois fazíamos faculdades, nós dois tínhamos família, tínhamos coisas para fazer. Nós saíamos 7h30 de casa e muitas vezes só chegávamos 11 horas da noite para comer alguma coisa, tomar um banho e dormir. Mas aquilo passou a ser prioridade para nós. Então nós levantávamos 2 horas antes, somente para estar com Deus. Somente para desfrutar da presença de Deus. E nós líamos aquele livro, líamos, e depois nós orávamos 2 horas na presença de Deus, porque nós tínhamos vontade, nós tínhamos ali desejo, fome da presença de Deus. Sabe por que nós temos aqui no culto, o Vanderlei falou de tantas programações que nós temos. Nós temos culto de quarta, temos culto de domingo, de manhã, domingo à noite. Nós temos reunião de mulheres, de homens, jovens, das moças, de adolescentes, de casais. Nós vamos ter agora a festa Recanto. Será que é só para ter atividade na igreja? Será que é só para ter movimento na igreja? Não. É para que você tenha a oportunidade de entrar neste lugar e ter um encontro com o Senhor. Nós abrimos essas portas aqui, é para que você entre aqui e não encontre somente os seus irmãos, mas antes de encontrar os seus irmãos, você encontra o Deus dos seus irmãos, que está neste lugar. Quantos aqui, que quando se converteram, oravam para valer? Era um prazer, não era? Estar na presença de Deus. Quantos aqui gostavam de ir em vigílias? Não perdiam uma vigília, ó. Quantos aqui leram a Bíblia no tempo de conversão inteira, li a Bíblia sem parar? Gente, uma vez eu li a Bíblia, sabe em quanto tempo? Em 3 meses eu li a Bíblia inteira. Não sei se alguém já leu menos que isso, menos tempo. Eu sei que a minha irmã Márcia lê muito a Bíblia, não sei se ela leu. Em 3 meses eu ganhei, nós fizemos um concurso entre nós, os amigos. Quem lesse a Bíblia em primeira... terminasse primeiro de ler a Bíblia, ia ganhar uma Bíblia linda de estudo, Thompson, né, na época. Gente, em 3 meses eu li a Bíblia, falei, tá aqui, ó, pode me dar a Bíblia, porque tinha gente que estava lá em Êxodo ainda, gente, e eu já tinha lido, porque eu tinha fome da presença de Deus, eu encontrei Deus, eu queria passar tempo com Ele. Mas com o tempo a gente vai perdendo, vai deixando Deus de lado, e outras coisas vão tomando o lugar de Deus, e Deus deixa de ser prioridade na nossa vida. Terceira coisa, porque estamos satisfeitos com aquilo que já temos. E aqui é um perigo, gente, porque a gente se acostuma com aquilo que é bom e perdemos o que é melhor. A gente acostuma com o culto, a gente se acostuma com aquele beabá, vamos dizer, e não queremos nada além disso. Eu não sei nem porquê, o Vanderlei, no começo do culto, eu bebo bastante água, gente, que a minha garganta seca. No culto de mulheres eu engasguei aqui, gente, para eu voltar a falar depois de 10 minutos eu consegui falar.
Até perdi que eu ia falar, tá vendo? O Vanderlei me falou no meu ouvido, falou assim, olha, Eloide, eu lembrei de uma parte de um texto do livro Casa Favorita de Deus, que eu citei aqui para vocês. E ele fala assim que, uma experiência, claro, ali, daquela pessoa que Deus, ele chegou até a porta da igreja, e ele olhou para a igreja, e ele procurou no meio da igreja, se havia alguém com fome da sua presença. E ele percebeu, e eu creio mesmo que ele ficou triste, porque ele não percebeu, assim, no meio da igreja, ninguém com fome da sua presença. Então, sabe o que ele fez? Ele deu um sopro na igreja. E aquilo o povo já ficou maravilhado. Só com o sopro de Deus. Mas Deus não queria simplesmente soprar a sua presença. Deus queria estar no meio da igreja. E muitas vezes a gente está satisfeito só com isso. A gente está satisfeito só em ler um versículo da Bíblia. Ler lá o devocional que tem lá na Bíblia online. Muitas vezes a gente está satisfeito de orar 5 minutos. Muitas vezes a gente está satisfeito com 2 horas de culto. E se passar de 2 horas do culto, você já fica incomodado na cadeira, porque você quer ir embora, você não está suportando. Mas Deus, Ele quer fazer algo novo. Deus tem muito mais para se revelar a nós. E se nós ficarmos na mesmice, satisfeitos com aquilo que nós já temos, nós corremos o risco do nosso coração se esfriar. E quando nós vemos, nós vamos estar andando sem Deus. Nós já fazemos tudo sem Deus. Então nós precisamos desejar este Deus. Gente, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para louvor de Deus, nós fomos criados para estar na presença de Deus, para andar com Deus. Nós não podemos deixar o nosso coração se esfriar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos dar um passo mais, se Deus não estiver conosco. Nós temos que falar como Moisés, não esqueça esse versículo, se o Senhor não for, não nos tire deste lugar. Eu não vou se o Senhor não for comigo. Eu não vou para trabalhar se o Senhor não for comigo. Eu não vou para a faculdade, eu não vou para a escola se o Senhor não for comigo. Eu não vou tomar decisão nenhuma se o Senhor não estiver comigo. Nós precisamos ter essa fome, essa sede da presença de Deus. Como nós podemos então experimentar mais a presença de Deus? Primeira coisa, temos que voltar ao primeiro amor. Temos que voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2, 2 e 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Uma das 7 cartas enviadas para 7 igrejas da Ásia, escrita em Apocalipse. E nós podemos notar, lendo essa carta, que era uma igreja boa, não era? Era uma igreja perseverante, era uma igreja que trabalhava muito, porque fala trabalho árduo, trabalhava muito. Era uma igreja que não aceitava o erro no meio deles, que procurava andar na presença de Deus na forma correta. É uma igreja que naquela época era muito perseguida, mas eles suportaram o sofrimento ali, diz o texto, por causa do nome de Jesus, e eles não desanimaram, não se desfaleceram. Então era uma igreja boa. Quem olhava de fora da igreja, enxergava: nossa, que igreja legal, que povo legal, que povo trabalhador, que povo que serve, que povo que ama. Olha que louvor da igreja, que louvor maravilhoso. Quem estava olhando de fora: nossa, que
povo abençoado é dessa igreja. Os que estavam dentro da igreja deveriam pensar assim: poxa, Deus deve estar se agradando de nós. Por quê? Nós trabalhamos tanto, a gente faz tanta obra, a gente persevera tanto na obra de Deus, nas coisas de Deus, a gente não se curva diante de coisas erradas, a gente não nega o nome de Jesus. Deus deve estar feliz conosco. Agora, Deus olhando para essa igreja: gente, tenho visto tudo isso que vocês estão fazendo, não desprezo nada do que vocês estão fazendo, mas eu percebi que está faltando algo no meio de vocês. Vocês perderam, abandonaram o primeiro amor. Quantos aqui são namorados, noivos e casados? Levante a mão. Bastante gente. Gente, a coisa mais gostosa que tem assim é começo de namoro, né? As mulheres aqui, quem no começo do namoro recebia flores? Chocolate. Ó, mais do que de manhã. De manhã eu até elegi um casal aqui da igreja para conselheiros de casais, porque tudo que eu perguntava, só um casal levantava a mão. Eu falei: gente, quem aqui recebia assim, elogios, declarações de amor no começo do namoro? Os homens agora, quantos aqui, quando você começou a namorar, a sua namorada preparava aquele jantar maravilhoso para você? Ela perguntava para a mãe dele, o que ele gosta, né? O que ele gosta de comer. E você ia ali, se não soubesse fazer, você comprava, né? Ou pedia para a mãe fazer. Mas o fato é que você preparava aquele jantar gostoso. Você já fez isso, gente? Fazia aquela sobremesa gostosa. Fazia aquele bolo de coração. Na minha época de namoro, se existia, era lá para o lado de São Paulo. Eu nunca tinha visto uma forma em forma de coração. Mas eu queria fazer um bolo de coração para o Vanderlei. E a minha mãe, como era uma boa costureira, trabalhou com moldes. Eu falei: mãe, me ajuda a fazer esse bolo. E ela então fez o molde. Você lembra desse bolo? Ele lembra. Então marcou, tá vendo? Valeu a pena o trabalho. E a minha mãe fez o molde, e ela me ajudou a cortar o bolo. E depois eu fiz aquele bolo maravilhoso, só para agradar o meu amado. Então você faz assim coisas, né? Assim maravilhosas. Perde o último ônibus, gente. O último ônibus só para ficar um tempinho a mais. 5 minutos para estar na presença do amado e da amada. Não é assim que funciona? Aí, quem aqui tem mais de 5 anos de casado, gente? Mais de 5 anos. Você continua recebendo flores? Eu quero ver. Quem aqui? Levanta a mão. Uma, glória a Deus. Uma pessoa. Continua recebendo caixa de bombom? Gente, na minha época de namoro não tinha celular nem WhatsApp. Nem e-mail quando eu comecei a namorar. Nem fui descobrir computador depois de casada. O Vanderlei trabalhava no banco. E a empresa que eu trabalhava tinha conta no banco que ele trabalhava. Então o meu patrão ia todo dia no banco. Aí sabe que meu patrão chegava e falou assim: o Vanderlei mandou isso para você. Ele pegava aqueles papeizinhos, gente, de anotação, assim, qualquer papel que ele achava lá, e ele escrevia assim: eu te amo. Quantos aqui mandavam cartão, gente? Primeiro mês de namoro, segundo mês de namoro, terceiro mês de namoro, né? 2 elefantinhos, não querendo, né, ofender, mas era tão bonitinho, 2 elefantinhos assim. Hoje é o nosso primeiro mês, né? Nosso primeiro aniversário. Quanto amor. Depois de 5 anos, quem aqui faz um jantar especial para o marido? O marido chega em casa e fala: tá lá na geladeira, esquenta lá, vê o que tem lá para comer. Gente, se nós... Em casa não é assim não, tá, gente? Em casa não é não. Casa tem comida fresca, né, amor? Casa tem comida fresca. Porque eu gosto de cozinhar também, né, gente? Se nós, né, assim como acontece no nível de relacionamento humano, é natural com o tempo essas coisas se perdendo, imagina no plano espiritual. E por causa da rotina, das muitas ocupações,
o nosso relacionamento com Deus vai sofrendo desgaste. Aquilo que eu fazia no princípio, eu já não faço mais. Eu estou muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer. Não é tão importante mais para mim. Então nós já não buscamos Deus como nós buscávamos. Nós já não oramos mais como nós orávamos. Nós já não lemos a Bíblia como nós líamos. Nós já não pagamos o preço como nós pagávamos. Nós já não servimos a Deus mais como nós servíamos. Gente, hoje o culto à noite é mais livre, né? Posso falar um pouquinho mais? Gente, quando você é convertido, você quer trabalhar na porta, você quer varrer a igreja, quer limpar banheiro, você quer cantar no louvor, você quer dar aula para as crianças, você quer trabalhar no Ministério de Jovens, você quer fazer tudo. Estou falando algo errado? Com o tempo, você tem que caçar pessoas, implorar muitas vezes. Gente, quantas pessoas eu chego e falo assim, você não tem vontade de participar do coral? E a pessoa fica assim. Gente, devia ser uma alegria para nós. Eu vou servir a Deus, eu vou estar na casa de Deus, eu vou adorar a Deus. Hoje é dia de culto. Ah, não vou não. O tempo parece que vai chover quarta-feira. Vou ficar em casa assistir o culto online hoje. Não tem nada contra. Eu sei que muitos estão assistindo porque não têm condições de vir aqui. Mas está satisfeito. Já não é tão importante estar aqui. Perdeu o primeiro amor. O primeiro amor é um desejo tão grande em nosso íntimo, que coloca Jesus acima das demais coisas. É quando ele se torna mais importante para nós do que qualquer pessoa ou coisa. Nós devemos chegar a um ponto de anseio por Deus que nada mais importe do que estar na sua presença. Amém? Segunda coisa, como nós podemos experimentar a presença de Deus? Temos que buscá-lo de todo o coração. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus se revela para aqueles que o buscam com mais intensidade. Buscar a Deus de todo o coração significa você buscá-lo sem reservas. Nenhuma busca que envolva pouco tempo, pouco empenho, trará resultado nessa busca da presença de Deus. Porque buscar a Deus de todo o coração envolve uma entrega completa, uma disposição de deixar de lado os nossos planos, os nossos desejos, simplesmente para estar com Ele. Buscar de todo o coração é dar a Ele exclusividade sem distrações. As pessoas buscam muito a Deus para resolver os problemas, mas não buscam a Deus para estar na presença de Deus. Hoje nós vemos igrejas grandes, igrejas muito bem estruturadas, igrejas lindas, com muitas atividades, muitos ministérios. Nós vemos muita gente na igreja, mas infelizmente nós vemos pouca presença de Deus nessas igrejas. Pouca presença. Porque não estão buscando de todo o coração. Não estão tendo esse anseio, esse desejo de estar na presença de Deus. No primeiro texto, como eu já falei aqui, a tenda do encontro com Deus estava disponível para todo o povo. Todo o povo podia entrar ali e consultar o Senhor. Mas somente Moisés foi buscar a Deus naquele lugar de todo o coração. E somente Moisés teve essa experiência da presença de Deus. A ponto de quando ele saía da presença de Deus, diz que era tão grande a glória de Deus sobre a vida dele, que refletia no seu rosto. As pessoas não podiam olhar para ele, de forma que ele tinha que cobrir o seu rosto, por causa da presença de Deus. Nós precisamos, não podemos buscar Deus de qualquer maneira. Nós precisamos ter esse anseio, esse desejo, buscar de todo o coração, de por inteiro,
deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha para entrarmos na presença de Deus. Amém? E por último, nós precisamos desejar a presença de Deus. Ezequiel 47, 1 a 5. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Tudo isso que eu falei até agora não faz sentido se nós não tivermos desejo de estar na presença de Deus. Há muitas formas de nós interpretarmos este texto, mas uma delas fala sobre os níveis de relacionamento nosso com Deus. E na Bíblia, muitas vezes, água significa a presença de Deus. O Vanderlei sempre fala aqui, gente, que eu não gosto de água, que eu me afogo até no chuveiro, né? Que eu não gosto de praia. Mas isso não é verdade não, gente. Eu gosto de água, ainda mais no calor. Eu gosto de praia, eu gosto de piscina. O meu problema é que eu não sei nadar. O único problema meu com água é esse. Então, quando eu vou para a praia, eu gosto de uma praia, sabe aquela praia assim calminha, que não tem onda? Vocês nunca vão me encontrar lá na Praia Grande, Ubatuba, gente. Aliás, pode me encontrar do outro lado da avenida, porque só de olhar para aquelas ondas já me dá pavor, porque eu não me sinto segura quando eu estou no mar bravo. Mas eu gosto de água. E quando eu vou para a praia, gente, isso acontece muito até com criança. Quando a gente chega na praia, você vai lá molhar os seus pés na água, não é? Quando você chega, aquele calor, você não gosta? Quem gosta aqui de molhar os pés? Gostoso, né? Já refresca. Gente, eu não preciso de ninguém me acompanhando neste momento. Eu vou até caminhar na beira da praia, com as águas batendo aqui nos tornozelos, tranquilamente. Eu tenho autonomia, eu tenho segurança, estou na minha zona de segurança, não preciso de ninguém, eu dou conta, tá, gente? Quando você me vê na praia e vê eu entrando, eu dou conta se estiver batendo no tornozelo. Não precisa ir lá correndo dar mãozinha para mim. Eu dou conta. Eu também dou conta quando a água bate aqui no meu joelho, porque ainda eu estou ali dominando o mar. O mar não está me dominando, eu estou dominando o mar. Fico tranquilamente no mar com a água batendo aqui no meu joelho. Não preciso de ninguém por perto. Quando a água bate na cintura, quem aqui já foi entrando no mar assim? Quando bate na cintura dá aquele arrepio. Não sei porquê, né? Aqui não dá, mas quando chega aqui na cintura dá aquele arrepio. Ali eu já não estou tão segura, gente. Eu entro ali, mas eu olho para o Vanderlei. Ele tem que estar ali. Não vou entrar sozinha com a água até na cintura, de jeito nenhum. Porque eu estou saindo da minha zona de segurança. Eu estou perdendo o domínio, eu estou perdendo a autonomia dentro da água. Então eu olho para ele. Se vier aquela marolinha assim, sabe? Eu já pego na mão dele e falo assim, não me deixa sozinha. E eu seguro na mão dele. Mas há momentos que o Vanderlei fala assim, vamos ali mais para o fundo. A água ali no fundo ela é mais quentinha. A água ali no fundo é mais limpinha, é mais gostosa. Só que não dá pé para mim. Eu não consigo me manter na água, porque eu sou igual uma estaca, gente. Quando eu entro no mar, eu tenho que sentir, o meu pé tem que estar, ó. Aí eu fico bem. Se eu não sentir,
eu fico apavorada. Uma vez eu arranhei o Vanderlei, gente, porque veio uma onda, me derrubou e o meu pé não estava ali. E eu fui assim, ó, caçando o Vanderlei e eu arranhei ele inteiro. Ele falou, você me arranhou? Eu falei, pavor, né? Então ele me chama e eu falo, ó, eu vou, mas você vai estar comigo? Você vai me segurar ali? Você não vai largar de mim? Se eu tiver medo, você vai me abraçar, vai me agarrar. Não é para namorar não, gente. É para me segurar mesmo. Se você me ver algum dia na praia, quem já foi comigo, não estou namorando na praia não. Eu estou ali, ó, me apoiando nele. Ele é meu porto seguro ali. Se ele largar de mim, eu me apavoro. E esse texto está falando disso. O homem levou aquele profeta para a beira do rio e mediu 500 metros e mandou ele entrar. E a água batia no tornozelo, nos pés. Até ali está falando assim, ó, eu vivo tranquilamente sem Deus. Eu dou conta da minha vida, eu não preciso. Eu consigo me manter ali em pé, sem a ajuda de ninguém. Mais 500 metros, a água bateu no joelho. Ele ainda conseguia se manter sozinho ali, sem nenhum tipo de ajuda. Ele dava conta ali de estar naquele rio, com a água batendo no joelho. Depois mediu mais 500 metros. Quantos aqui já sentiram aqui no louvor, na adoração, na oração, um arrepio? Às vezes a gente está aqui e só sente esse arrepio, gente. A única coisa que a gente sente da presença de Deus é um pequeno arrepio. Mas você ali está muitas vezes duro ainda. Você não se quebranta, você não se abre, você não clama, você não anseia pela presença de Deus. Aquele arrepio já está bom para você. Aquela palavra já está bom. Mas então o homem pega o profeta e fala assim, ó, vou medir mais 500 metros. E naqueles 500 metros, quando ele entrou, virou um rio que não dava mais pé para ele. Só se passava naquele rio a nado. O que Deus está nos convidando nessa noite é para entrar nesse rio. Sabe como eu falei que eu não sei nadar, e se eu entrar no rio que não dá pé para mim, eu corro o risco de me afogar e morrer? É isso que Deus quer de nós, que nós entremos neste rio e que Ele leve as nossas vidas, nos leve até o outro lado. Chegar no outro lado, sabe o que há no outro lado? Há árvores frutíferas de todas as espécies, a vida em abundância. Mas para você chegar lá, você tem que passar por este processo de experimentar a presença de Deus. O nível de relacionamento que Deus quer conosco não é um nível em que nós temos autonomia, que não dependemos dele ou só dependemos um pouco. Mas o nível de dependência que Deus quer é uma dependência total, onde eu não faço nada sem Ele, eu não dou um passo sem Ele, eu preciso dEle, eu anseio por Ele, eu preciso que Ele vá comigo, eu preciso que Ele guie a minha vida, eu anseio, eu tenho fome dEle, eu preciso que Ele me segure em seus braços. É esse nível de relacionamento que Deus está buscando com seus filhos, e isso muda toda a nossa vida, todo o nosso conceito de cristianismo, de religião. Por quê? Porque agora não sou eu mais, não tem nada a ver comigo mais, não é a minha vontade. Mas quando eu estou nesse nível de relacionamento, de presença com Deus, agora é a vontade dEle que importa na minha vida. Nesse nível de relacionamento, foi algo lindo que aconteceu hoje, porque a Larissa chegou em casa e ela falou assim: mãe, não foi ninguém que falou comigo, não foi ninguém que chegou e falou para mim o que eu vou falar para você, mas sabe o que Deus falou comigo? Que nesse nível de relacionamento precisa de renúncia. Ela falou isso para mim, eu falei, eu vou falar isso para a igreja,
porque Deus falou com você, precisa de renúncia. E as pessoas não estão dispostas a renunciar nada para estar na presença de Deus. Neste nível de relacionamento com Deus, o nosso desejo, o maior desejo é estar com Ele. É um relacionamento tão profundo que nós não fazemos mais nada. Nós precisamos ter esse mesmo desejo, essa fome, essa mesma sede de estar na presença dEle. Porque quando nós estamos na presença dEle, Ele vai revelar a sua vontade para nós. Ele vai revelar os seus caminhos para nós. Ele vai revelar a direção para nós, o que nós devemos fazer, as decisões que nós precisamos tomar. Quanto mais eu fico na presença de Deus, mais eu conheço, mais intimidade eu tenho com Ele, mais afinidade eu tenho com o meu Deus. E eu te pergunto, nesta noite, quantos aqui desejam a presença de Deus? Não estou falando de cristianismo, não estou falando de igreja, não estou falando de religião. Eu estou falando de um Deus vivo entre nós. Num Deus que fala, num Deus que anda, num Deus que responde, num Deus que se manifesta. Nós estamos acostumados com os milagres de Deus, mas nós precisamos acostumar com o Deus de milagres. Nós precisamos buscar o Deus de milagre, o Deus de poder, o Deus de provisão, o Deus de cura, o Deus de bênção. Não procurar aquilo que Ele pode fazer por nós. Deus quer muito mais do que te abençoar. Andando na presença dEle, você vai experimentar o Deus abençoador. Andando na presença dEle, você vai experimentar o milagre. Andando na presença dEle, você vai experimentar a proteção dEle sobre a sua vida. Andando na presença dEle, você vai experimentar a direção dEle. Andando na presença dEle, você vai ver qual é a vontade, quais os pensamentos que Deus tem ao teu respeito, que muitas vezes não tem nada a ver com os nossos pensamentos, porque é muito maior. Nós não conseguimos mensurar, porque nós não o conhecemos, não estamos com Ele, não permanecemos na presença dEle. Quantas coisas Deus tem para nos dar, para nos revelar, para falar para nós, mas nós não estamos disponíveis. Quantos aqui querem essa presença? Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero. A Bíblia fala que Deus, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E o que nós vamos fazer aqui nesta noite é adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, Deus já está aqui. Eu falei, Deus está aqui. Talvez você não percebeu, Ele está aqui. Como eu falei hoje, você não consegue ver, mas há um trono enorme aqui, um alto e sublime trono. Deus está sentado, e Ele quer ser buscado nessa noite. Ele quer ser adorado nessa noite. Ele quer encontrar um povo sedento por Ele aqui nessa noite. Eu te convido a ficar de pé neste momento. Vamos adorar a Deus.